Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de São Paulo aos Efésios, nosso nono encontro. Vamos trabalhar essa carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 32. Vamos primeiro ouvir o texto e depois vamos comentar dentro das nossas possibilidades. Do homem velho para o homem novo. Versículo 17. Portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês: não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. A inteligência deles se tornou cega, e eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo. Se é que de fato vocês lhe deram ouvidos e se foram mesmo instruídos segundo a verdade que há em Jesus. Vocês devem deixar de viver como viviam antes, como um homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência e se revistam do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. Por isso, abandone a mentira. Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Vocês estão com raiva? Não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Não deem ocasião ao diabo. Quem roubava, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil e tenha assim o que repartir com os pobres. Que nenhuma palavra inconveniente saia da boca de vocês. Ao contrário, se for necessário, digam boa palavra, que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com que Deus marcou vocês para o dia da libertação. Afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto e todo tipo de maldade. Sejam bons e compreensivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo. Este é o nosso texto que nós vamos meditar hoje. No versículo 17. Portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês: não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. Paulo exorta, aqui nós temos vários imperativos exortando, Paulo exorta a comunidade de Éfeso a viver uma vida de conversão contínua. Essa conversão inicia com o batismo, onde o cristão deixou o homem velho, o modo de vida pagã, para revestir do homem novo em Cristo. A mente vazia significa viver no paganismo, cultuando ídolos, deuses pagãos. Assim, podemos ver
os profetas do Antigo Testamento enfrentarem o mundo pagão e idolátrico, que ameaçava, esse mundo pagão ameaçava a fidelidade do povo de Deus à aliança. O mundo pagão vem condenado pelo desvio religioso, que pode ser resumido na idolatria. Os cristãos de Éfeso não devem mais agir assim. Pelo batismo, não devem viver como pagãos. Abandonar a vida e os costumes pagãos. Agora não se deve mais viver assim, pois a deformação religiosa dos pagãos, seus ídolos, que eles veneram, não tem valor algum. É o próprio vazio. Os ídolos não existem. Assim, os pagãos não conseguem conhecer e julgar o que é verdadeiro. Versículo 18. A inteligência deles se tornou cega. E eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na escravidão. Os pagãos cegaram suas inteligências, e com isto eles se afastaram de Deus. Ao se tornarem cegos, se afastaram da vida de Deus e do projeto de Deus. Assim, os pagãos perderam a capacidade de bem julgar. E a aberração idolátrica vem expressa na cegueira, ignorância e endurecimento do coração, criando uma obstinada infidelidade com o projeto divino. O coração é o ser humano integral, o ser humano todo, o seu pensar, agir e sentir. Versículo 19. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Agora, a idolatria leva à deformação no plano ético-moral, numa desordem sem limite, num poço sem fundo, no vazio. A sociedade pagã, corrompida, dentre os catálogos dos vícios que marcavam a sociedade pagã, vem aqui indicado em 3 realidades. Quais são? A libertinagem, a avidez, a imoralidade. Estes vícios estão ligados então à prática idolátrica. A avidez, cobiça, se trata de um desejo desenfreado e desordenado de posse. Os pagãos estavam entregues à dissolução e à impureza. A raiz profunda desta corrupção, ou seja, o pecado, é o desvio que deforma a imagem de Deus, deturpando essa relação justa com Deus, com os outros e com todas as coisas. Versículo 20. Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo. Neste versículo, no seguinte, Paulo refere à catequese cristã que expõe a verdade sobre Jesus Cristo, sua pessoa, seu título messiânico Cristo e sua vida exemplar. Esta catequese era dada na preparação do batismo. O conhecimento de Cristo fez com que aqueles que se preparavam ao batismo irão conhecer a fé, e essa fé os fez afastar do pecado e do mal. Versículo 21. Se é que de fato vocês lhe deram ouvidos, e se foram mesmos instruídos segundo a verdade que há em Jesus. A verdade que está em Jesus Cristo é a mensagem de sua morte e ressurreição. Esta é a mensagem central, frontal da fé cristã. É a fonte da fé. Se por acaso os cristãos de Éfeso deram ouvidos a Cristo Jesus e foram instruídos por essa verdade de fé, eles terão um comportamento novo, não mais o comportamento antigo do homem velho.
O cristão não pode afastar desta centralidade e não deve voltar a viver como pagãos e sua idolatria. Voltar a um pagão seria voltar ao homem velho, mas viver o homem novo, na graça e vida nova em Cristo, que aprenderam e participam dessa graça no batismo. Versículo 22. Vocês devem deixar de viver como viviam antes, como o homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. Existe uma exigência para aqueles que conheceram a verdade de Jesus Cristo, pois se tornaram, pelo batismo, homens novos, mulheres novas. Não se deve viver como no passado, uma vida de pagão, vivendo no vazio da idolatria e, como consequência da idolatria, entregues à dissolução. Há uma vida moral desregrada, corrupta. As paixões têm como fundamento a idolatria, os deuses vazios. Versículo 23. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência. Assim, ao assumir a fé cristã no Cristo e sua verdade, sua morte e ressurreição, se deve colocar uma dinâmica na vida, que é a renovação, essa renovação em Cristo que transforma o ser humano. Essa transformação espiritual é a transformação da inteligência. Assim se deve pensar que a capacidade da inteligência dada ao ser humano para compreender a verdade, isto é, a verdade aqui é o mistério do Cristo. E essa verdade deve dar direção à vida. Então o cristão deve se revestir do homem novo, renovado no espírito e na mente, totalmente reconstituído da fragmentação da pessoa dividida pelo mundo pagão e pela idolatria para a unidade em Cristo Jesus. Esta capacidade de inteligência vem submetida ao Espírito Santo. O cristão deve se renovar continuamente, se conservar sempre aberto à graça e abandonar-se sempre à ação do Espírito Santo. Isto é uma necessidade para se viver a fé. Versículo 24. E se revistam do homem novo, criado segundo Deus na justiça e santidade que vem da verdade. A transformação espiritual da inteligência faz com que os cristãos de Éfeso, aliás, também todo cristão, será conduzido e revestido desse homem novo. O homem novo é o homem em Cristo, criado em Cristo para as boas obras. Nós vimos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. É o homem interior, também na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 16, cuja força é o Espírito de Deus. O homem em quem Cristo habita por meio da fé, nós vimos no capítulo 3, versículo 17. Este homem que assim vive e age é criado segundo Deus, a imagem do seu Criador. Nós vimos já na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Na justiça e santidade, isto é, naquela justiça ao novo, aquela justiça dada por Deus em Cristo Jesus. Tudo então vem da verdade revelada, verdade e fé, que é nossa participação na verdade de Deus por nós, em seu Filho amado Jesus Cristo, que na sua morte e ressurreição gerou em nós esse homem novo. Versículo 25. Por isso, abandone a mentira.
Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Paulo exorta aos cristãos a abandonar toda mentira. A mentira divide, ergue barreiras, e não só ofende o irmão, mas todo o corpo de Cristo é ofendido, toda a igreja, como também ofende o próprio Cristo, nossa verdade. Somos membros do mesmo corpo, unidos em Cristo, e não tem lugar para mentira. O homem novo é o homem da verdade de Cristo. Aí não há espaço para a mentira. A mentira faz parte do homem velho e da idolatria. Versículo 26. Vocês estão com raiva? Não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Perigoso é a ira, a raiva. Se por acaso o cristão estiver com raiva, se irar, que a ira não conduza a pessoa a pecar. Pois muitas vezes a raiva faz a pessoa extrapolar a realidade, o problema a ser resolvido. Que a pessoa perdoe logo, deixe de irar-se, guardar raiva, que ele vai dormir sem ressentimento. O sol significa aqui o horário de dormir. Se deve ir dormir sem o ressentimento, dar o perdão antes de dormir. Não esperemos o sol se pôr. Reconciliemos antes. Não se deve alimentar e cultuar a raiva, porque ela envenena as pessoas e envenena também o corpo de Cristo, sua igreja. Versículo 27. Não dei ocasião ao diabo. O alimentar-se da ira, raiva e dormir irado é dar ocasião ao diabo, que aproveita a oportunidade para que a pessoa faça justiça e julgue por conta própria. A justiça compete a Deus. Ora, o juiz é Deus, não o ser humano. A justiça do ser humano é ser misericordioso. Versículo 28. Quem roubava, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil e tenha assim o que repartir com os pobres. O ladrão cava, isto é, constrói a vida sem trabalho. E no roubo toma posse do trabalho dos outros. Depois de cristão, o ladrão não tem mais lugar para fazer isto. Ele não pode mais continuar no roubo. Ele deve abandonar o roubo. Ora, aquele que roubava deve trabalhar, ganhar vida com o próprio trabalho e suor do rosto. No trabalho conseguir uma certa estabilidade, um certo bem-estar, não só para se ter uma vida boa e cômoda, mas também para ter condição de ajudar aquele que precisa. Esta ocupação, trabalho, que para o grego era uma vergonha, o rico não trabalhava, mas vivia do trabalho dos outros. É como, muitas vezes, algumas pessoas que vivem da sua riqueza e não trabalham. O cristão trabalha para adquirir seus bens e ajudar o pobre. Não se deve ser parasita do trabalho dos outros. Versículo 29. Que nenhuma palavra inconveniente saia da boca de vocês. Ao contrário, se for necessário, digam boa palavra para que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem. Paulo continua exortando os cristãos de Éfeso. Nós devemos falar só aquilo que edifica, construtiva,
não falar aquilo que destrói. Palavra boa é aquela que edifica e se torna um meio para edificar e construir o corpo de Cristo, a igreja. A palavra boa tem seu fundamento em Cristo Jesus, que fez o bem, e aqueles que ouvem e são edificados em sua vida em Cristo Jesus, edificam a si mesmo e edificam o corpo de Cristo, a igreja. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo, com que Deus marcou vocês para o dia da libertação. É claro que o Espírito de Deus não pode receber de nossa parte alegria ou dor, mas pensa e fala a partir da mentalidade humana aqui em São Paulo. Então essa é uma expressão antropomórfica de São Paulo, dando um certo exemplo de uma característica humana. O sentido é dar alegria e não dar desgosto a uma pessoa que nos está próxima e a quem estamos endividados no amor. Este é um nobre motivo a toda a conduta humana. Assim, o Espírito de Deus, sabedoria, o Espírito é dado ao ser humano e é também influenciado pelo comportamento humano, para o bem ou para o mal. O agir mal entristece o Espírito Santo, presente na igreja e presente também no ser humano. Porque ao entristecer a igreja e o ser humano, nós estamos entristecendo o próprio Espírito Santo. Embora isso seja uma característica humana, atribuímos ao Espírito no sentido de compreensão de que estamos contrário àquilo que nós devíamos viver a partir da nossa fé em Cristo Jesus. Assim, o cristão deve agir com a ternura de Cristo, ao seu amor extremo por nós, e em nenhum modo se deve entristecer o próximo. Então, qualquer ofensa ao próximo, membro do corpo de Cristo, é ofensa contra o Espírito Santo, pois somos todos um templo vivo, um templo no qual o Espírito Santo habita. Nós vimos isso na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22. Versículo 31. Afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto e todo tipo de maldade. Paulo exorta aos cristãos de Éfeso a afastar de uma lista de vícios incorporados nesta exortação. Com o imperativo, ele diz evitar esses vícios. Esses vícios aqui procuram rupturas no corpo de Cristo, a igreja. Provoca divisão dentro da igreja. Uma comunidade que não cuida de não viver esses vícios, exercitar as virtudes em função daquilo que é melhor, né? Então, nesse momento, nós vamos descobrir que uma comunidade está dividida, está esfacelada. As pessoas estão mais buscando as suas próprias vaidades do que o próprio sentido de viver a fé. Não ser áspero a ninguém, não ser grosseiro, mal educado. Desdém, não desprezar ninguém por motivo de orgulho, e às vezes até se sentindo superior ao outro. Raiva é um sentimento violento, carregado de ódio e agressividade. Gritaria, elevando a voz para constranger o irmão na fé. Insulto, afastar o próximo com ultraje e injúria para agredi-lo e desprezá-lo. Todo tipo de maldade, nenhuma espécie de maldade. Evitar a maldade, contrária à vivência da fé cristã. Nunca ser instrumento da maldade por meio da malícia, com astúcia. Versículo 32. Sejam bons, compreensivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo. Agora a exortação é para a edificação do corpo de Cristo,
por meio das virtudes que edificam e mostram amor uns aos outros. Como nós vamos vencer os vícios? Exercitando as virtudes. Ao exercitar as virtudes, consequentemente, nós conseguimos vencer os vícios. A medida da virtude é Deus Pai. Ele nos perdoou em Cristo Jesus, expressando o seu amor por nós. Deste modo, nessa medida, os cristãos, à luz do Pai, que nos perdoou em Cristo, os cristãos, então, à luz dessa realidade, devem ser bons, compreensivos, quando alguém errar, de forma recíproca, e que aprendam o perdão recíproco. Então, esse é o texto que nós estamos refletindo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.